Na última sexta-feira, nós entrevistamos aqui na TV da Transparência ao meio-dia o senador Eduardo Girão. Ele disse da sua disposição de ser candidato a governador do estado do Ceará nas eleições do próximo ano. Já estando a conversar, segundo ele, com algumas lideranças políticas cearenses ligadas à oposição. Vamos ouvir esse trecho da entrevista que nos deu o senador Eduardo Girão. Tenho conversado com essas lideranças todas, né? Capitão Wagner, conversado com deputados, Felipe Mota, o sargento Reginaldo, que é meu primeiro suplente, né? Tenho conversado com André Fernandes, com Carmelo Neto, são pessoas que a gente tem diálogo sempre, Priscila Costa, Mayra Pinheiro, né? E eu digo para você que é natural, eles sabem disso, que como eu não sou candidato à reeleição, e eu sempre deixei claro isso, é natural que eu seja um pré-candidato, não significa dizer que eu sou candidato. Eu sou um pré-candidato a governador, né? Porque é algo que, como eu já falei, está na minha história, gestão, gerir, especialmente na área de segurança, porque eu venho da área da segurança e acredito que posso colaborar muito, né, com a expertise que eu tive ao longo da vida nessa área. Então, nós estamos discutindo ideias com esse grupo, conversando. A chapa, você sabe que tem várias alternativas. É para vice-governador, é para 2 senadores, você pode colocar numa chapa, suplentes dos senadores. Então, tem toda uma construção que está sendo feita, está sendo colocada, e eu não posso ficar fazendo joguinho, né, escondendo. Não, todo mundo sabe, eu sou pré-candidato. Se eu não sou candidato a senador, eu podia estar dizendo o seguinte: não, meu nome está aí, as pessoas estão querendo que eu seja senador, eu podia ficar aqui como estão cobrando para eu ser senador. Mas a verdade, não vamos criar falsas esperanças e ficar fazendo esse tipo de jogo de cena com as pessoas que não merece isso. Eu não sou candidato ao Senado, mas, naturalmente, como não sou candidato ao Senado, pré-candidato ao governo do Estado. Eu acho que isso não atrapalha, muito pelo contrário. Isso faz arejar que venham outros nomes para que a gente possa dialogar. Bom, o senador Eduardo Girão já está no seu 7º ano de mandato como senador da República. Os 2 outros senadores do Ceará, Camilo Santana e Cid Gomes, já tiraram licenças para os seus suplentes. Aliás, Camilo tirou licença imediatamente logo após a posse, em razão de ter sido convidado para ser ministro da Educação do governo Lula. E, em razão disso, ficou no seu lugar a primeira suplente, que, num determinado momento, também deu espaço para a segunda suplente assumir. Cid Gomes fez o mesmo. Logo após o início do mandato, tirou licença para o seu primeiro suplente. E, no ano seguinte, tirou licença e a licença permitiu que o segundo suplente assumisse a vaga, porque o primeiro suplente, que já havia assumido, abriu mão para que o seu colega da segunda suplência assumisse. Eduardo Girão ainda não tirou nenhum período de licença e nós o questionamos sobre isso. Vamos ouvi-lo. Todos os outros senadores, representantes do Ceará, deram oportunidade, pelo menos ao seu primeiro suplente. O senhor não vai dar uma chance ao primeiro suplente? A questão não é oportunidade, né? Não é dar oportunidade. A questão, e eu vejo isso no Senado Federal, é um jogo de dança de cadeiras, né? De conchavos, de sinalizações políticas, politiqueiras, né? Que a população quer saber do resultado do Senado.
como é que está votando o senador, o que é que ele está trazendo para o Estado. E isso aí, nós estamos vivendo um momento no Brasil, e eu estou nos embates. Eu não sou um parlamentar que me escondo. Não é muito fácil você se esconder ali. Ali é o céu, como dizia o Vigílio Távora. Então, se você não quiser ter problema, e hoje você sabe, Edson, que no país que um homem é a lei do Brasil e que manda e desmanda, e eu me insurjo contra isso. Essa semana eu pedi o pedido do impeachment do Paulo Gonet. Eu assinei, 10 outros senadores me apoiaram. Paulo Gonet, o procurador da República. O primeiro pedido de impeachment foi meu. Como eu tenho outros 3 pedidos de impeachment protocolados de ministros do STF, né, lá. E eu bato nessa tecla importante porque nós estamos vendo uma injustiça muito grande acontecer no país quando você vê um Senado desmoralizado porque não coíbe os abusos de ministros. E só nós temos essa prerrogativa no Congresso Nacional, o Senado, de investigar eventuais abusos de ministros. Então, como é que eu vou sair para fazer certas articulações políticas no momento que o Brasil necessita de mim? Mas é claro que no ano que vem, você sabe que geralmente o espírito do Congresso Nacional é olhar pelas eleições, né? Então é natural, caso eu esteja também nesse desafio aí, se entrar nessa campanha para governador, que eu vou precisar viajar o estado do Ceará inteiro, né? E é óbvio que numa situação dessas o Reginaldo assumiria o mandato para que a gente pudesse fazer esse trabalho. Bom, nos últimos anos, o único senador cearense que não tirou licença para que o seu primeiro suplente assumisse o mandato foi Cid Saboia de Carvalho. E isso deu muita fofoca no ambiente político, porque o seu primeiro suplente era o Esmirino Arruda, um político do município de Granja, que dizia que o Cid tinha um compromisso com ele de pedir licença para ele assumir pelo menos um período de 4 meses a vaga de senador. Mas Esmirino morreu sem ter tido essa oportunidade. Cid Saboia de Carvalho ainda milita no rádio cearense. Há alguns meses, em entrevistas aqui na TV da Transparência, o capitão Wagner e o deputado estadual Sargento Reginaldo reclamavam do governo do estado do Ceará a instalação de câmeras para reconhecimento facial nos espaços público e no transporte coletivo. O governo, por esse tempo todo, fez ouvido de mercador. Agora, resolveu utilizar as câmeras nos estádios, começando pelo jogo deste último fim de semana, no estádio do Castelão. O estádio estava cheio, mas não estava com aquela lotação que os clássicos entre Ceará e Fortaleza sempre registraram. E é possível que algumas pessoas procuradas pela justiça tenham se escondido, não tenham feito o reconhecimento facial. Alguém chegou a ser preso lá no estádio. Foi mais atrevido, não acreditou nesse novo processo e foi alcançado lá depois de entrar para assistir o jogo do Ceará com Fortaleza. E o Estado comemorou a prisão.
o Estado comemorou essa prisão. Deveria ter feito já muitas outras prisões se tivesse ouvido o apelo das oposições. Nenhum governo deve ser tão pequeno como o do Ceará está sendo agora. Ouvir a oposição é imperioso. Não deixa menor o governante ouvir a oposição. A oposição pode e tem boas ideias, como os aliados do governo têm boas ideias, mas não são eles os únicos donos das boas ideias. Ouvir a oposição, ouvir a opinião pública é uma necessidade imperiosa que todo governo tem. Que sirva de lição esse exemplo. Se essas câmeras de identificação facial já estivessem sendo utilizadas no Ceará, sem dúvida, alguns dos marginais que estão aí andando livremente no Estado estariam em outros locais escondidos da segurança pública. Dois políticos brasileiros, ambos nordestinos, um do Maranhão e o outro do Ceará, ambos ainda vivos e conscientes, José Sarney e Mauro Benevides, foram lembrados no último fim de semana por suas atuações na passagem do regime ditatorial em que vivíamos há 40 anos para o regime democrático. Repito, regime democrático que experimentamos já graças a 40 anos. Sarney, em 15 de março, assumiu a presidência da República, no lugar do presidente eleito pelo Colégio Eleitoral, Tancredo Neves. Tancredo teve um mal súbito na véspera da posse e teve que ser operado de urgência. E, óbvio, não pôde ser empossado no dia 15 de março de 1985. E dessa operação, dessa enfermidade que o levou à cirurgia, acabou morrendo. E Sarney tirou todo o mandato que deveria ser do presidente Tancredo Neves. O outro político destacado nessa mudança do regime ditatorial para o democrático foi o cearense Mauro Benevides, na época presidente do Congresso Nacional e logo depois vice-presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Ambos, Sarney e Mauro Benevides, estão completando 95 anos de idade. Amanhã nós vamos fazer uma entrevista ao meio-dia
com um dos cearenses que participaram ativamente dos primeiros momentos da atual democracia brasileira. Nós vamos conversar com o jornalista Fernando César Mesquita, cearense que trabalhou nos principais jornais nacionais, logo no nascer de Brasília, e foi ministro da Assessoria de Comunicação do presidente José Sarney. Fernando César Mesquita é um dos poucos cearenses que viveram os momentos cruciantes do nascer da redemocratização. A nossa entrevista com ele será amanhã ao meio-dia. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, continua falando dos males deixados pela administração do prefeito José Sato para justificar a sua impotência, ou quem sabe, inércia. Não é verdade que as dívidas deixadas pelo governo Sato inviabilize o aumento dos servidores municipais. Também não é verdade que as mesmas dívidas sejam responsáveis pela situação crítica que o Instituto José Frota experimenta já no terceiro ano da administração do prefeito Evandro Leitão, que já disse em outras oportunidades ter recebido ajudas significativas em dinheiro do governo do estado para o IJF e diz ter recebido ajuda, não disse de que tipo, se em dinheiro ou de outro modo, do presidente Lula para a situação da saúde nos próprios do município de Fortaleza. Já dissemos há alguns dias que o prefeito de Fortaleza, assim como também nos referimos ao prefeito de Caucaia, já não é mais oportuno ficarem falando dos males das administrações anteriores de Caucaia e de Fortaleza. Eles sabiam que os dois governos não estavam bem. Ou mais, eles sabiam que os dois governos estavam ruins e, mesmo assim, quiseram ser prefeito dessas duas cidades, Caucaia e Fortaleza. Já é tempo de falar menos e trabalhar mais, entregar o que prometeram.